bem do Flamengo, ou vai Gabi ou vai Pedro. Para mim, vai Gabi. Os dois só em momentos esporádicos. O Elvis Silva. Valeu aí, Elvis. É uma opinião. Eu discordo dela. Eu dela. Também. Eu acho que se você tem dois atacantes do naipe do Pedro e do Gabigol, você tem que fazer o time jogar para eles. Mas, enfim. Eu quero ver como é que o Sampaoli vai reagir a isso. Depois, principalmente desse jogo, em que ele deixou o Pedro no banco, e o Flamengo jogou bem e o Flamengo ganhou. Eu estou muito curioso, insisto, para ver o Flamengo que vai jogar contra o Vasco. Eu acho que a escalação do jogo contra o Vasco, principalmente a escalação do jogo contra o Racing, porque contra o Vasco pode ser até que ele ainda não queira estourar um jogador ou outro, pode ser que o tornozelo do Pedro não esteja totalmente desinflamado, enfim, não sei. A escalação definitiva, para mim, é Flamengo e Racing, porque é o jogo mais importante a curto prazo que o Flamengo tem. É o jogo que o Flamengo pode dar adeus à Libertadores, entendeu? Então, não tem discussão. O melhor Flamengo terá que ser o do jogo do Flamengo e Racing. O Flamengo e Vasco será um bom time, com certeza. O Sampaoli já disse que nem passa pela cabeça dele botar um time suplente, mas o jogo é o Flamengo e Racing, sem dúvida nenhuma. Mas tem a obrigação de ganhar do Vasco. Porque se ganhar, o Vasco está lá embaixo, gente. O Vasco está numa draga infernal. O Vasco está na zona do rebaixamento. Em crise também. Quanto mais tem tempo para treinar, pior o time fica. Pior, pois surreal. Agora vai ter 9 jogos. Jogou sábado e vai jogar segunda. É o maior prazo que pode existir no calendário brasileiro. E a impressão que dá é que isso aí é até melhor para o Flamengo. Posso até queimar minha língua e Vasco jogar bem e ganhar do Flamengo. Mas o desempenho recente do Vasco é essa draga aí. O negócio tá feia a coisa para lá. Não. É um jogo que é obrigação do Flamengo ganhar. É obrigação. Até porque o Flamengo está a apenas 3 pontos do Palmeiras. Gente, isso é importante lembrar. O Flamengo está lá em, sei lá, deixa eu ver aqui a posição. Sétimo. O Palmeiras é o segundo, mas a diferença entre os dois é de 3 pontos. Se numa rodada aí o Palmeiras perder e o Flamengo ganhar, igualou. Então, é esse o adversário a ser batido. O Foguinho, com todo respeito, eu acho que ele vai fazer um bom campeonato, ele está fazendo um bom campeonato, mas esse Botafogo de hoje me lembra, por exemplo, de um Grêmio que o Celso Roth dirigiu, lembra? Que também fez um primeiro turno espetacular, tá? E depois acabou em quinto ou sexto. Então, a meta do Flamengo, o carro que vai na frente, que ele não pode deixar sumir no horizonte, é o Palmeiras. E são só 3 pontos. Então, é fundamental para o Flamengo ganhar esse jogo do Vasco. Agora, o jogo é o Flamengo e Racing, sem dúvida nenhuma. Então, eu estou curioso para ver como é que o Sampaoli vai administrar essas coisas. Se fosse o Jorge Jesus, ia jogar titular todos eles, né? Lembra como é que era o mister? Descansar não, vai jogar. Descansa durante a semana e vamos em frente. Enfim, estou curioso para ver. Tem mais um superchat, até o Antônio Carlos Amit está esclarecendo. Time titular contra o Racing. E Pedro com Gabigol quinta-feira. Concordo. Aí tá certo, tá certíssimo. Tem um chat aqui do Wallace Pereira, que eu acho que vale a pena. Ele diz assim: André Rocha, desculpa, mas o Pedro não se movimenta para receber a bola. A gente não está nem falando para marcar, porque o Pedro fica parado em um cone. Ele tem que melhorar essa questão. O Wallace, vou até dar um pitaco aqui antes do André falar. O Pedro não se movimenta, entre outras coisas, porque o Sampaoli quer um centroavante fixo dentro da área. No jogo posicional do Sampaoli, o centroavante tem que estar lá de pivô. Então, vamos ter um pouco mais calma, porque o Pedro com o Dorival se movimentava para burro. Ele e o Gabigol faziam uma dupla lá na frente que, claro, o Pedro sempre será o cara mais central, mas ele cansou de cair pela esquerda também, enfim, de servir, inclusive, o Gabigol. Mas, enfim, tem gente que acha que o Pedro tá um cone. Não sei o que você acha, André. Não, ele tá mal. Isso é verdade. Ele tá mal, talvez seja questão física. Ele tem uma questão particular aí também, né? Meio complicado da mulher e tal. Não sei a quantas anda aquilo. E o desempenho dele, depois que ele voltou daquela lesão, que ele bateu aquele pênalti contra o Goiás, aí sentiu a coxa e tal, ele não jogou saiu contra o Goiás, não jogou contra o Bahia, não jogou contra o Fluminense a primeira
das oitavas da Copa do Brasil, e depois vieram os jogos com Corinthians, Nublense e Cruzeiro. Esses 3 jogos ele jogou muito mal. Mas muito, muito mal. E não é a questão só de estar parado. É erro técnico, que é o mais chocante. A bola chega e ele não consegue dar sequência. Porque, assim, o Vitor Pereira também fazia um jogo posicional, o Pedro também ficava de referência e tal. Mas, meu amigo, o Santos dava o bicão e o Pedro botava no chão e conseguia dar sequência jogadas e tal, porque ele estava bem tecnicamente e fisicamente também. Agora, realmente, ele está mal. Tem que descobrir o que é, se de repente não curou, se é o problema do tornozelo, se ele está com problema particular, se ele não está se encaixando nessa maneira de jogar do São Paulo. Eu só sei que, desde que o Pedro conseguiu sequência no Flamengo, tirando as fases em que ele entrava esporadicamente, reserva do Gabigol e do Bruno Henrique, esse é o pior momento dele, técnico, assim, mas de longe. Ele realmente está muito mal. Esses últimos 3 jogos ele jogou muito mal, assim, assustador. Não é só questão de mobilidade. Muita coisa que ele erra que ele não costuma errar. Um jogador de recurso técnico absurdo. E perdendo gol, né? Perdeu o gol contra o Botafogo, perdeu aquele gol contra o Nublense que poderia ter decidido o jogo e tal. Então, realmente, é uma coisa que tem que ser trabalhada ali com ele. Mas eu acho que ele tem que jogar. Ele tem que jogar, né? Não dá para simplesmente barrar, porque o Gabigol teve uma fase muito pior. Agora está começando a fazer gol com bola rolando, tá, mas ele já teve uma fase muito pior e não foi barrado, né? Então o Pedro tem que... Tudo bem, o Gabigol tem a sua idolatria, etc, etc. Mas eu acho que o Pedro tem que ter um pouco de paciência também e colocar ele para jogar, porque ele é muito importante. Ele ainda é o artilheiro do Flamengo na temporada e é o jogador mais contundente.